Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre polígonos, páginas 89 a 91 da apostila, tá? Eu vou explicar e aí depois vocês vão realizar as atividades. Para no próximo vídeo a gente tá fazendo a autocorreção, tá? Polígonos são linhas, né? São formas geométricas, na verdade, e essas formas geométricas, elas são linhas fechadas, né? Elas não podem se cruzar e elas são formadas apenas por segmentos de retas. Então, aqui eu fiz a representação de alguns polígonos, ó. Formas geométricas, aqui eu tenho um retângulo, né? Aqui eu tenho um triângulo, e aí eu observo que as linhas estão sempre fechadas, são sempre linhas retas, segmentos de retas, e elas não se cruzam. Só que esses polígonos, essas formas geométricas, elas são nomeadas de acordo com o número de lados. Por exemplo, aqui, ó, nossa primeira representação é um polígono de 4 lados. Polígono de 4 lados recebe o nome de quadrilátero. É só contar a quantidade de lados que tem o nosso polígono, tá? Esse aqui tem um nome específico que é o retângulo, certo? Mas ele é um polígono de 4 lados, então ele é um quadrilátero. Esse outro aqui, ó, se nós fizermos a contagem dele, ele tem 6 lados. Então, um polígono de 6 lados, ele é um hexágono. Aqui embaixo, ó, nós temos um polígono de 3 lados. Então, 3 lados, nós temos um triângulo. O outro aqui, nós temos 5 lados. Polígono de 5 lados é um pentágono. Tá? E aí a gente pode observar na página 89 da apostila que vem dizendo sobre outros, né? Outros nomes aí especiais que recebem os polígonos. Se for um polígono de 8 lados é o octógono, se for de 7 lados é o heptágono, se for de 10 lados é o decágono, né? E assim por diante, tá? É só prestar atenção para vocês poderem entender o seguinte, que o nome do polígono vai depender da quantidade de lados que ele tem, tá? Aí depois nós vamos ver o seguinte, que os polígonos, eles se dividem aí em 2 grupos, tá? Observem que tanto esses 2 que eu coloquei como exemplo, quanto esses outros 2, eles seguem a mesma definição de polígono, ó. Linhas que não se cruzam, formadas sempre por segmentos de retas e linhas fechadas. Só que eles, quando se dividem aí em 2 grupos, eles podem ser chamados de polígonos convexos e polígonos não convexos. Tá? O que vai diferenciar um do outro, pela própria imagem a gente já observa algumas coisas, mas eu vou fazer a representação aqui, ó. O polígono, toda vez que ele for convexo, você pode traçar um segmento de reta, ó, tá prolongando aqui qualquer um dos lados, e você vai observar que o polígono, todos os lados dele, fica sempre do mesmo lado. Os lados ficam sempre juntos, tá vendo? Tá tudo acima aqui do segmento que eu fiz. Se eu mudar, se eu por acaso fizer o meu segmento aqui, ó, sendo ele nessa parte lateral aqui, vai acontecer a mesma coisa, ó. Todo o polígono ficou do mesmo lado, do lado esquerdo aqui do segmento de reta que eu fiz. Certo? A mesma coisa vai acontecer aqui nesse outro, ó. Se eu fizer um segmento de reta, o polígono fica sempre todo ele do mesmo lado. Agora, nos polígonos não convexos, isso não acontece. Observa que eles têm sempre uma cavidadezinha, ó, que vai fazer com que haja uma divisão, ó. Se eu prolongar esse lado aqui, desse polígono, ó, quando eu prolonguei, aumentei, né? Com uma reta aí, com segmento de reta esse lado do polígono, observa que eu acabei dividindo ele em 2 partes, certo? E aí, eu tenho que tomar cuidado porque depende muito do lado que eu prolongo, né? Como eu prolonguei essa partezinha aqui, ó, que ele já tinha essa concavidade, agora se eu prolongar esse aqui,
ele vai ficar todo do mesmo lado. Mas aí eu tenho que fazer com todos os lados o prolongamento, tá? Para ter certeza que ele é um polígono não convexo. Então, se eu prolongo essa partezinha aqui do meio, eu já observo que ele foi dividido em duas partes. Então, é um polígono não convexo. A mesma coisa vai acontecer nesse outro aqui, ó. Se eu, por acaso, prolongar essa parte aqui, nada acontece, ó, ele fica sempre do mesmo lado, todo do mesmo lado. Mas quando eu prolongo essa outra partezinha aqui, ó, esse outro lado, olha o que vai acontecer com o meu polígono. Ele vai ser dividido em duas partes, tá? Então, polígonos convexos, eu posso prolongar o lado e ele vai permanecer sempre do mesmo lado, né? Todo o polígono. Já o polígono não convexo acontece isso aqui. Ele tem uma abertura, uma concavidade que faz com que, quando eu prolongue aqui, ó, um dos lados dele, acaba acontecendo o que nós vimos aqui. Há uma divisão do polígono aí em duas partes. Certo? Então, polígonos convexos e polígonos não convexos. Na página 90 da apostila, começam as atividades, tá? Então, no número 32, vocês vão assinalar apenas os que são polígonos. E aí, você pode assinalar na própria letrinha, né? Não pode ter linha curva, tá? Tem que ser formada apenas por segmentos de reta. Não pode se cruzar, né? E não pode ter linhas abertas. Tá legal? No número 33, vocês vão classificar cada polígono de acordo com o número de lados. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, ele é um quadrilátero. Vocês vão escrever. Aí, a mesma coisa na letra B. Vocês vão realizar a contagem aí e dar um nome de acordo com o número de lados. Na página 91, no número 34, vocês vão escrever se os polígonos são convexos ou não convexos, tá? Lembrando que os convexos eu faço o prolongamento do lado do polígono e ele fica sempre do mesmo lado, né? Todos os lados dele aí vai ficar sempre do mesmo lado. Agora, quando ele é não convexo, ó, isso vai acontecer aqui nessa letra C, se eu fizer o prolongamento de um dos lados do meu polígono, eu tô dividindo ele em duas partes. Tá bom? O número 35, vocês vão analisar o que está dizendo aí, e aí vão dizer se existe ou não, e caso exista, vocês vão fazer desenhos, né? Para estar exemplificando aí a situação. E o número 36, vocês vão localizar nos exercícios anteriores um pentágono. E ele tem que ser não convexo, tá? Lembrando que pentágono, polígono de 5 lados. Façam com atenção, dúvidas, é só vir no privado me perguntar, tá bom?